Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa planta que, olha, muita gente no Brasil conhece, viu? Principalmente para aquela tosse, resfriado, o guaco. Quem nunca, né? Ah, sim, um clássico. Quase toda casa brasileira deve ter uma história com chá ou xarope de guaco. Mas hoje o papo é um pouco diferente, mais técnico, digamos. Exato. Vamos focar no Micânia glomerata, que é o nome científico dele. E a nossa base para essa conversa é um documento assim, super sério, a monografia técnica do Ministério da Saúde. Isso, faz parte daquelas informações oficiais sobre plantas medicinais para o SUS. É um material denso, bem detalhado. E a nossa missão aqui é desvendar o que essa ciência compilada diz sobre o guaco. O que a planta é, como ela giria, né, é segura e a qualidade como fica. Perfeito. É isso aí. Entender o que está documentado oficialmente. Então, vamos começar do começo. Quem é o guaco na identidade? Micânia glomerata Spreng. Família Asteraceae, é a mesma do girassol, né? Às vezes chamam composetes também. Exatamente, são sinônimos. E os nomes populares? Nossa, tem vários. Guaco liso, guaco de cheiro, cipó almecega. Coração de Jesus, erva de cobra, até uns bem locais de puxar porreta em Cuiabá. Mostra como o povo conhece, né? Com certeza. E ela é daqui mesmo, do Brasil. Nativa da Mata Atlântica, gosta de lugar úmido, beira de rio, capoeira, mas se adapta bem, dá pra ter em casa. Principalmente sul e sudeste, mas tem na Bahia também, e até nos vizinhos Paraguai e Argentina. E logo de cara, a monografia já toca num ponto importante. A confusão com outra micânia, a Live Gata. Elas são tão parecidas assim? Olha, pelo que o documento descreve, sim, muito. A aparência é similar, a química também, as duas têm cumarina, que a gente vai falar mais. A famosa cumarina. Pois é, os usos populares também são parecidos e elas crescem nos mesmos lugares, então é comum misturar até na hora de vender. Caramba! E tem como saber a diferença? Algum segredinho? É difícil, viu? O documento menciona umas diferenças sutis, tipo uma floresce em setembro, a Live Gata, e a Glomerata em janeiro. O formato da folha varia muito. Hum, A própria monografia mostra fotos da Glomerata com folhas bem diferentes entre si, então não ajuda muito. Até a anatomia interna do caule é parecida. entendi. Quer dizer, só olhando é complicado. E aí a monografia diz o quê? Pode usar uma pela outra? Então, alguns pesquisadores até cogitam isso, mas a posição oficial ali no documento é de cautela. Falta estudo para garantir que a segurança e eficácia são idênticas, sabe? Faz sentido. A identificação correta vira um ponto crítico para o controle de qualidade, né? Totalmente. E falando em usar, o que se aproveita mais do guaco? É a folha, né? Principalmente as folhas. É o que a maioria dos estudos usa e o que a monografia foca. O caule e a raiz aparecem em alguns estudos, mas bem menos. E como são essas folhas? O documento descreve, né, ovaladas, com a pontinha, uns 10, 15 centímetros, tem o cabinho, o pecíolo. Isso, e as bordas podem ser lisinhas ou meio onduladas. Geralmente 3 ou 5 nervuras principais saindo da base. Uma coisa interessante, quando seca, perde um pouco do cheiro. Da cumarina. Da cumarina. Mas o gosto amargo e aromático fica. E, como a gente falou, por ser tripadeira, o tamanho e o formato da folha podem variar bastante. Isso contribui para a confusão com a laevigata. Entendi. E se a gente olhasse com o microscópio, tem alguma coisa ali que ajuda a entender como ela funciona? Algum detalhe que a monografia destaca? Em sim, a monografia fala dos estômatos, que são tipo uns poros, né? E principalmente dos pelos glandulares, os tricomas. A ideia é que é ali, nesses pelos, que parte dos compostos importantes é feita ou guardada. Tipo a cumarina. Exato. E também tem uns camais perto das nervuras, que liberam substâncias. É a microestrutura trabalhando. Legal! Vamos para a química, então. O que essa monografia diz que tem de mais importante dentro da folha do guaco? Bom, a estrela principal é a cumarina, né? A 1,2-benzopirona. É um marcador químico, dá o cheiro característico e parece estar por trás de várias ações da planta. E tem muita. Qual o teor, mais ou menos? Varia. Nas folhas secas fica ali por volta de 0,5%, mais ou menos. Mas pode ser maior na folha fresca ou em folhas mais jovens. E essa cumarina, ela já tá lá prontinha na folha ou ela aparece depois?
Ótima pergunta. Não exatamente pronta. Existe um precursor, o ácido cumárico. A monografia explica que durante o processamento, tipo secar a folha ou fazer um chá com o calor, parte desse ácido vira cumarina. Ah, então o jeito de preparar a planta influencia na quantidade final de cumarina. Influencia. E bastante. O calor da infusão, por exemplo, pode aumentar a conversão. Super interessante isso. E além da cumarina, que mais tem de relevante ali? Tem outros compostos importantes, sim. Um grupo chamado diterpenos. O ácido caurenóico é um deles. Os estudos que a monografia cita indicam que ele também tem sua participação. Atividade anti-inflamatória, talvez, expectorante, antimicrobiana. Não é só a cumarina, então. De jeito nenhum. Tem outros diterpenos, tem triterpenos esteroides, flavonoides, óleos essenciais. É um conjunto, sabe? Um fitocomplexo. A gente não precisa decorar nome, mas é bom saber que a ação vem dessa mistura toda. Uma verdadeira farmacinha natural na folha. E essa mistura, essa composição, ela muda muito de planta para planta ou dependendo de onde cresce? Muda sim. A quantidade de luz parece influenciar. Mais sol, talvez mais cumarina. Folha mais nova tem mais. E o jeito de secar e guardar é crucial, pode alterar os teores. E a época do ano? Faz diferença colher em janeiro ou julho? Olha, curiosamente, um estudo citado na monografia não achou uma variação tão grande de cumarina ao longo do ano. Mas, claro, outros fatores do ambiente sempre podem ter um peso, né? Certo. Bom, identificamos a planta, entendemos um pouco da química dela. Agora, como isso tudo se liga com o uso que o pessoal faz? O foco principal é respiração, né? Sim, sem dúvida. O uso mais famoso é para tosse, bronquite, asma, gripe, resfriado. A forma é que ele ajuda a soltar o catarro, expectorante, abre as vias aéreas, broncodilatador, e combate a inflamação. Mas a gente viu que tem outros usos populares também, né? Reumatismo, picada de cobra, até dor de estômago, febre, o pessoal usa para bastante coisa. É bem versátil na tradição. Agora, a pergunta que não quer calar. E a ciência? O que os estudos pré-clínicos, aqueles de laboratório, em células ou animais, dizem sobre isso? O que a monografia reuniu? Vamos ver. Começando pela ação respiratória, que é a principal. Confirmou. Em parte, sim. Estudos ex vivo, usando tecidos isolados, tipo traqueia e brônquios de animais, e até de humanos, mostraram que o guaco relaxa a musculatura lisa. Ah, então isso confirma a ação broncodilatadora. Exato. Isso dá uma base para entender por que ele poderia ajudar na asma, na bronquite, ajudar a abrir o caminho do ar. E para tosse? Funcionou nos testes? Também tem estudos em vivo com cobaias, mostrando que formulações com guaco conseguiram diminuir o reflexo da tosse. Uma ação antitussígeno. Ok, broncodilatador e antitussígeno. E o expectorante? Aquele efeito de limpar o peito que todo mundo fala. Pois é, aqui tem um ponto interessante. A monografia aponta que a evidência pré-clínica para a ação expectorante é... Limitada. Como assim? Os estudos em animais citados com as preparações testadas não mostraram um aumento claro naquele transporte do muco para fora, que seria o mecanismo esperado para a expectoração, né? Uau, isso é uma surpresa. Vai um pouco contra a fama, né? Vai sim. É um ponto que chama atenção na leitura da monografia. E a ação anti-inflamatória, essa se confirmou. Essa sim. Em modelos animais, o guaco mostrou que consegue reduzir a inflamação nos pulmões, tanto em casos de alergia quanto por irritação causada por poeira, por exemplo. Entendi. Fora do sistema respiratório, teve mais coisa? Ação para dor, por exemplo? Bem chatas como a da cárie, o Staphylococcus aureus, até as versões resistentes a antibióticos, E. coli, Klebsiella. Nossa. Alguns estudos in vitro até sugeriram que o guaco poderia ajudar a potencializar o efeito de antibióticos. Tinturas, extratos mostraram atividade. Mas, é bom dizer, teve um estudo citado que não encontrou essa ação. Nem tudo é unânime. E além de bactérias? Também mostrou atividade contra fungos, especialmente cândida. O alho essencial parece ser bom contra Candida albicans e contra protozoários tipo Leishmania e Trypanosoma cruzi, o da doença de Chagas. Interessante. E vermes? Contra nematóides também, mostrou uma ação boa in vitro, e até contra alguns vírus de animais, tipo herpes, mas aí a ação foi considerada fraca. E aquele uso popular para picada de cobra?
Tem base científica? Então, aqui os resultados na monografia são conflitantes. Alguns estudos, tanto in vitro quanto in vivo, com extrato da raiz, mostraram que o guaco inibiu algumas ações de veneno de cascavel e jararaca. Ah, então funciona? Calma, porque não funcionou contra veneno de surucucu em outro estudo. E mesmo onde inibiu, foi só parte da ação do veneno. Ou seja, a monografia deixa claro, precisa de muito mais pesquisa. Não dá para sair usando guaco para picada de cobra achando que está tudo resolvido. De jeito nenhum. Entendido. Muita cautela aí. Que mais que os estudos pré-clínicos indicaram? Teve estudo mostrando ação antidiarreica em animais e uma coisa mais técnica, inibição de uma enzima chamada MAO in vitro. Teoricamente, isso poderia ter algum efeito no humor, mas é bem especulativo ainda. Ok. Então, um monte de resultados em laboratório, alguns bem alinhados com o uso popular, outros nem tanto, outros conflitantes, mas. E aí vem a pergunta de ouro. E em gente? Em seres humanos, isso tudo foi testado e comprovado? Pois é, esse é o ponto crucial da análise dessa monografia. Quando a gente procura por estudos clínicos, aqueles feitos com pacientes, para validar se o guaco sozinho funciona e é seguro, Exatamente. o que a gente encontra? Ou melhor, o que a gente não encontra. Exatamente. A monografia é clara. Não há estudos clínicos de eficácia ou segurança publicados e reportados ali que tenham sido feitos usando apenas a micânia aglomerata. Isso é importante, é fundamental entender. Nenhum? Mas e os xaropes que a gente compra na farmácia? E então, os únicos estudos clínicos que a monografia menciona são de fase 1. São aqueles que testam a segurança inicial em voluntários saudáveis, sabe? E esses estudos foram feitos com produtos combinados. Ah, não era só guaco. Não, eram xaropes que tinham guaco, mas também outras plantas, ou mel ou própolis. Dois exemplos citados são o calmatosse e o saratosse. E o que esses estudos com os xaropes combinados mostraram? Pelo menos eles eram seguros. Sim, a conclusão foi essa. Naquelas combinações específicas e nas doses testadas, os xaropes se mostraram seguros para os voluntários saudáveis. Não deram problema no fígado, nos rins. E a coagulação, por causa da cumarina? Boa observação. Nesses estudos de fase 1, com os produtos combinados, não houve alterações significativas na coagulação. Mas, importante repetir, eram produtos misturados, não era guaco puro. E o foco era a segurança inicial em gente saudável. Não era para provar que curava tosse ou asma em quem estava doente. Certo, certo. Essa distinção é super importante. Então, se não temos essa prova clínica robusta para o guaco isolado, na monografia, como fica a questão da regulamentação, da qualidade, da segurança no uso do dia a dia? Como o Brasil lida com isso? O guaco é regulamentado pela Anvisa, sim. Existe uma norma, a RDC 10 de 2010, que permite vender o chá de guaco, a infusão, com uma notificação mais simples. A indicação é para gripe, resfriado, bronquite como expectorante. Ok, para o chá é mais simples. E para os xaropes, tinturas, esses produtos mais elaborados? Aí tem outra norma, a IN 02 de 2014. Ela permite um registro simplificado também, mas o produto, seja extrato ou tintura, tem que seguir certos critérios. A indicação aprovada é como expectorante e broncodilatador. E aqui tem o detalhe-chave. Qual? A Anvisa exige que a dose diária seja definida e controlada pela quantidade de cumarina. Ela tem que ficar numa faixa específica, entre 0,5 e 5 miligramas por dia. Ah, então a cumarina vira o centro das atenções para o controle de qualidade e para a dose. Totalmente. Isso reforça a importância de saber quanto tem de cumarina no produto final e, antes disso, claro, garantir que é micania aglomerata mesmo, não a laivigata. E checar a pureza. Pureza tipo? Se não tem muita terra, pedaço de galho, se a umidade está baixa para não mofar, se não tem contaminação por micróbios, metais pesados, tudo isso. E a quantificação da cumarina é feita como? Geralmente por métodos de laboratório precisos, como HPLC ou cromatografia gasosa. É essencial para garantir que cada dose do xarope ou da tintura entregue a quantidade de cumarina dentro da faixa que a Anvisa considera segura e potencialmente eficaz. Falando em segurança, vamos detalhar mais os alertas da monografia. Quem não pode usar guaco de jeito nenhum? Quais são as contraindicações? São bem claras. Primeiro,
alergia à planta ou a qualquer outra da família Asteraceae. Segundo, gravidez e amamentação. Falta estudo, então melhor evitar. Certo. Terceiro, pacientes com doenças graves do fígado. Há um risco especialmente com uso prolongado. Quarto, algumas fontes que a monografia cita falam para evitar em crianças menores de 1 ano. E tem mais alguma situação? Sim, um alerta importante: não usar para tratar tosse crônica sem diagnóstico. Tem que ir ao médico investigar, descartar coisas mais sérias como tuberculose ou câncer, né? Com certeza. E quais precauções tomar ao usar? A principal, que a gente já falou, é a interferência na coagulação. A cumarina afina o sangue. Então, quem vai operar tem que suspender o uso antes. Quem já tem problema de coagulação ou usa anticoagulante... Tipo varfarina. Exato. Precisa de muito cuidado, acompanhamento médico ou, idealmente, evitar o guaco. Outra coisa, dose alta pode dar enjoo, vômito, diarreia. E efeitos colaterais são frequentes? Olha, na dose recomendada, geralmente é bem tolerado. Reações alérgicas podem acontecer. São raras, mas se der, tem que parar na hora. E com doses altas ou um uso muito longo? Aí sim pode dar problema. Taquicardia, coração acelerado, vômito, diarreia. E sempre existe o risco de sangramento por causa da cumarina. Aquele estudo em cobaias que mostrou sangramento no pulmão é um alerta, mesmo sendo em animal e dose alta. Nossa, tem que respeitar a dose mesmo. E em interações, o guaco pode brigar com outros remédios. Pode sim, a interação mais perigosa é com anticoagulantes, como a varfarina. O risco de sangramento aumenta muito. Então, a recomendação é evitar usar junto. Também não é bom usar com produtos que tenham IP roxo. E outras interações possíveis? A monografia alerta para ter cautela com anti-inflamatórios comuns, os AINES. Com alguns antibióticos, pode até ter um efeito somado, segundo testes in vitro, e com alguns remédios para HIV, pode piorar alguns efeitos colaterais deles. É sempre bom avisar o médico sobre o uso do guaco. E a toxicidade geral da planta? Ela pode ser tóxica a longo prazo? Os estudos pré-clínicos dão sinais mistos. Alguns testes in vitro mostraram alguma toxicidade em células ou danos no DNA, em certas condições de laboratório. Mas estudos mais longos em ratos, com o extrato na dose testada, não indicaram problema na reprodução. E na prática, em humanos? Na prática, relatos de problemas graves na farmacovigilância são raros, mas existem. A monografia cita um caso de petéquias, manchinhas roxas de sangue, numa criança e uma reação a um produto manipulado. Parece que a segurança depende muito da dose certa e de seguir as contraindicações e precauções, sabe? Entendi perfeitamente. Bom, sabendo de tudo isso, como usar o guaco de forma segura? Seguindo o que o formulário de fitoterápico citado na monografia recomenda. Basicamente, a monografia descreve 3 formas principais de uso, com base nesse formulário. A primeira é a infusão, o chá. Como faz? 3 gramas das folhas secas para 150 ml de água fervente. Abafa uns 10 minutos. E tomar logo depois de pronto, umas 2 vezes por dia. Isso para adultos e maiores de 12 anos. E valem todos aqueles alertas sobre coagulação, dose. Ok? E a segunda forma? Em mililitros de álcool. Dizem que essa forma conserva bem a cumarina. E como toma? A dose é pequena, alguns mililitros, tipo 2 a 7 ml, diluídos em água 3 vezes ao dia. Mas atenção redobrada aqui. Não usar em grávidas, lactantes, crianças pequenas, menores de 2 anos, pessoas com alcoolismo ou diabetes. O álcool e a dose concentrada exigem mais cuidado. Certo. E a terceira forma, a mais conhecida? O xarope. Geralmente é feito a partir da tintura ou de um extrato mais concentrado. A monografia até descreve como fazer, inclusive um caseiro com folhas frescas. E a dose do xarope? Varia com a idade. Para crianças maiores e adultos, geralmente entre 2,5 ml e 5 ml, 2 ou 3 vezes ao dia. Mas tem que ver a concentração de cada produto. E os avisos são importantes. Não usar em diabéticos, por causa do açúcar, né? E também evitar em grávidas, lactantes e crianças menores de 2 anos. E como guardar esses produtos? O ideal é em vidro escuro, bem fechado, longe de calor, luz e umidade. A estabilidade, principalmente do xarope, pode mudar com a temperatura. E esses xaropes a gente acha fácil na farmácia, né? Acha sim. A monografia até lista vários nomes comerciais que estavam registrados na Anvisa na época. Aglis,
Apiguaco, Bioespecto, Guacoedulito, Herbarium e por aí vai. O ponto-chave é que esses produtos registrados precisam passar por um controle de qualidade, especialmente garantindo o teor de cumarina na faixa correta. E patentes. Tem muita inovação rolando com o guaco, segundo a monografia. Olha, parece que não muita. A monografia encontrou poucas patentes. Algumas sobre métodos de extração, outras sobre frações específicas da planta, mas nada assim revolucionário. Curioso. Uma patente mencionada era para usar um extrato para ansiedade, mas isso não bate muito com os usos tradicionais ou os outros estudos que a monografia descreve para hemiglomerata. Parece que o conhecimento ainda é bem ligado à tradição e ao que já é de domínio público. Entendido. Bom, acho que demos uma bela varrida na monografia, né? Conseguimos ter uma visão bem completa do guaco, o Micânia glomerata. Vimos que é uma planta nossa brasileira, rica em cumarina e outros compostos. Com uso tradicional fortíssimo para questões respiratórias. Isso. A ciência pré-clínica de laboratório até apoia algumas dessas ações. Broncodilatadora, anti-inflamatória, antimicrobiana. Faltam estudos clínicos publicados e reportados na monografia que comprovem que o guaco sozinho funciona e é seguro em humanos para tratar essas condições. E até o famoso efeito expectorante ficou meio capenga nos estudos pré-clínicos citados, né? Pois é, essa foi uma surpresa. E ficou muito claro também como a qualidade é fundamental. Saber se a planta certa, se está limpa e, principalmente, medir a cumarina para acertar a dose. Exato. E a segurança também. Atenção máxima com anticoagulantes, saber quem não pode usar de jeito nenhum e ficar de olho nos possíveis efeitos colaterais e interações. Perfeito. E sabe, lendo a monografia, fica uma reflexão interessante. O documento mostra como a química do guaco é complexa. A gente foca na cumarina como um marcador, mas tudo indica que os efeitos vêm do conjunto todo, do tal fitocomplexo. Do fitocomplexo, da mistura toda. É, da sinergia entre as várias substâncias que estão ali juntas na planta. Lembra daquele estudo em cobaias? A cumarina isolada causou sangramento no pulmão em doses altas. Mas o extrato bruto completo da planta na mesma pesquisa não causou o mesmo problema. Ah, é verdade, você mencionou isso. Então, isso sugere que talvez os outros componentes do extrato ajudem a equilibrar ou modular o efeito da cumarina. Talvez o conjunto seja mais seguro ou até mais eficaz do que a parte isolada. Faz sentido. A natureza trabalhando em equipe, né? Pode ser. Isso levanta uma questão maior sobre fitoterapia, né? Será que o caminho é sempre tentar isolar um único princípio ativo, como a gente faz na farmácia tradicional? Ou será que a sabedoria antiga de usar a planta inteira, o extrato completo, com todos os seus equilíbrios e sinergias, ainda tem muito a nos ensinar sobre eficácia e, principalmente, sobre segurança? Fica aí a provocação para a gente pensar. Uma excelente provocação para encerrar. Muito obrigada por nos guiar por essa análise tão detalhada. Foi ótimo. Eu que agradeço a conversa. E a todo mundo que nos acompanhou, até a próxima.